Como é bom estarmos reunidos no nome do Senhor. Uma vez mais, irmãos, alegres estamos, porque o Senhor nos reúne para cultuar o seu santo e excelso nome. A palavra do Senhor nos assegura que o Senhor está presente conosco em todo o tempo e sentimos a sua presença. O livro dos Salmos, os Salmos 37, versículo 39, ele nos diz que vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, está conosco em todo momento. O Senhor, nosso Deus, nos segura pelas mãos no momento da intranquilidade, no momento do sufoco, no momento da tribulação. O Senhor se faz presente e está conosco, fazendo-nos vencedores, porque vencedor é aquele que confia no santo nome do nosso Deus. Por isso nos alegramos, por estarmos reunidos uma vez mais em culto, e exaltemos o nome do Senhor nosso Deus, louvando e engrandecendo o seu nome, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. A Ele seja dado toda a nossa devoção. Deus, ó Deus, na Tua presença estamos, ó Pai, a agradecer-te, ó Deus, pelo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Por isso, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, pelos feitos, ó Pai amado, realizados em nosso viver. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Redentor, porque Tu és o nosso Salvador. E sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, em Cristo Jesus nos justifica, mediante a fé que tem, ó Deus, colocado em nossos corações. Nós agradecemos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos permite cultuar a Ti. Aceita, Senhor, a nossa devoção, aceita, Senhor, o nosso louvor. Louvores estes, ó Deus, que possam chegar, ó Deus, a Tuas santas e benditas narinas, ó Pai, como aroma suave. Assim, ó Deus, rendemos graças ao Teu nome e bendizemos-te, ó Pai, por tudo o que tens feito e ainda há de fazer em nós e por nós. No nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as formas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra
contra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós que é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que o homem vos faça, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Eterno Deus e soberano Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, Senhor, e louvando o Seu santo nome. Agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, Senhor, que mesmo nós não merecendo, o Senhor ainda se entregou para nos salvar. Imploramos, Senhor, que possa perdoar nossos pecados, Senhor, e que possa sondar nossos corações e nos moldar segundo a Tua vontade, Senhor, que possamos ser sacrifícios vivos para Ti, Senhor, e segundo a Tua vontade, que possamos ter um coração que seja agradável a Ti. Imploramos, Senhor, que nos perdoe e nos ajude, Senhor, a ter uma vida de crescimento espiritual e de santificação. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Salmo 145, versículos 3 e 4. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza
Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar a Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, te pedimos também que seja agora com a mensagem, Senhor, que será ministrada pelo reverendo Rogério. E, Senhor, nos prepare, Senhor, para ouvir dessa palavra, preparando os nossos corações de modo a fixá-la em nossas vidas como prática, Senhor, de modo a glorificar ainda mais o Seu nome, ó Pai. É isso que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a igreja, com a graça e a paz em Cristo, depois deste período de adoração, contrição, louvor, vamos agora então nos edificar na Palavra de Deus. Hoje meditaremos na Epístola de Paulo a Timóteo, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Faremos a mensagem dos versos de 1 ao 8. 3 divisões, versículos 1 e 2. Depois nós abordaremos os versículos 3 e 4. E por fim, a última sessão de 5 a 8. E o tema, dentro do próprio texto, prega a palavra. Prega a palavra. E faremos aqui algumas ponderações. O texto então sagrado nos diz, farei a leitura dos versos 1 a 8, depois farei as divisões. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Este é o texto sagrado que nós lemos e o tema prega a palavra. Nos versos 1 e 2, nós temos ali a santa conjuração. Diz estes 2 versículos: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós temos aqui a primeira divisão, os versos 1 e 2, a santa conjuração. E interessante este termo, conjuro-te. O conjurar é o ato de associar-se, de estarmos associados a algo que realmente do plano que temos para o crente é algo essencial à sua vida. Daí então o termo conjuro-te perante Deus, um chamado para que nos associemos à pregação do Evangelho. Mas veja que a pregação do Evangelho, o prega a palavra, não está isolado dos demais atos que o acompanham. Então, em primeiro plano, prega a palavra. Pregar a palavra e exercer a vida cristã como um serviço que se presta a Deus. Aí então, esta pregação da palavra ganha
o seu sentido pleno, o seu sentido completo. Daí então, Paulo dizendo a Timóteo, e como nós sempre falamos, estes servos de Deus, seja Paulo, Timóteo, Tito, os homens de Deus na Bíblia nos representam. De maneira que, de outra forma, a Bíblia Sagrada não seria dirigida a nós, mas seria apenas dirigida a Timóteo. Eu leria a carta e diria, tadinho Timóteo, ainda bem que eu não sou ele, porque eu morro de medo de pregar. É interessante essa questão do prega a palavra. É corrente no meio evangélico. Eu acredito que não seja um privilégio da igreja aqui nossa, de Terra Nova somente, presbiteriano Terra Nova, mas às vezes a gente escuta assim, expressões do tipo, olha, tal lugar vai ter um culto e o irmão vai pregar. Aí ele diz assim, Deus me livre de pregar. Eu entendo que é o medo, né, de pregar a palavra, aquela pressão que sente, mas a primeira impressão você tem assim como se diz, falta de entendimento com respeito a essa expressão, não é verdade? Mas todo crente, ele é, por Deus, habilitado para pregar a palavra. Mas aí vai adiante, prega a palavra, mas também vem os termos, instar, não é isto? Está no versículo 2, insta, quer seja oportuno, quer não. E nós vivemos numa época realmente bastante interessante para este conceito de instar com alguém, não é verdade? De observar as oportunidades. E o texto está dizendo, olha, quer seja oportuno, quer não. E nós estamos vivendo um período que, do ponto de vista humano, não seria oportuno pregar o Evangelho agora. Mas a gente vai e pensa, ora, se não é oportuno agora, quando seria oportuno? Então, se ficarmos buscando um momento paradisíaco para se pregar o Evangelho, então não será mais necessário, porque o Evangelho realmente ele vem nos momentos difíceis, como uma palavra divina, de consolo, de esperança e, sobretudo, de salvação, para que o pecador se arrependa. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, a pregação da palavra vem, e vem com toda a sua força, e Paulo diz, associa-te comigo. Paulo diz isso a Timóteo, associa-te comigo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Associa-te comigo. E, certamente, nós estamos aqui dentro desta mesma missão e deste mesmo serviço. Pregar a palavra, mesmo num momento como este, que nós sabemos, é um momento difícil, um momento para toda a humanidade, não só para nós brasileiros, mas a palavra de Deus, somente ela, pode trazer esperança, salvação, consolo. Nós não podemos perder esta oportunidade de pregar o Evangelho com vigor nestes momentos difíceis pelos quais estamos passando. E segue o texto, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência e doutrina. Então, a palavra de Deus, ela ganha primazia, ela ganha importância, e ela não vem apenas como uma palavra neutra, não, é uma palavra que vem para corrigir, para repreender, para fazer com que o pecador olhe para o alto, olhe para Deus e se arrependa e se volte para Deus. Mas é para se fazer com toda paciência e doutrina. E doutrina aqui, diga-se, a instrução é bíblica, não é doutrina no sentido do que o homem acha que deve ser feito para que a igreja se conduza no Evangelho, não. É segundo a doutrina bíblica, segundo o preceito de Deus para o pecador, que nós temos o Evangelho completo, nós não temos ele em partes, com toda a longanimidade e doutrina, prega, insta, corrige, repreende. Então é tempo da igreja olhar para a questão da pregação da palavra com todos os elementos que a compõem. E por quê? Ora, o apóstolo Paulo não nos deixa sem resposta. Os versículos 3 e 4 nos diz:
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós já estamos há quase um ano desta pandemia. Mais um pouquinho completa um ano. Mas eu quero pontuar aqui esses versículos 3 e 4. O mal prenunciado, a conduta ímpia de muitos, mas não de todos. Mas o mal fora prenunciado pelo Espírito de Deus mediante Paulo. Versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A Bíblia não é um livro de fábulas, mas muitos pervertem o que ela diz e torna a Bíblia de um livro sagrado para um livro mágico. E tem muita gente interessada em mágica. E a Bíblia não é um livro de magia. A Bíblia é a palavra de Deus para que o homem se arrependa, se volte para Deus e tenha uma vida digna, de santidade e de consagração diante de Deus. E aqui então, o mal prenunciado tem sim. Paulo antecipa a conduta de muitos. Pelo Espírito Santo, ele nos abre os olhos. A conduta ímpia de muitos, mas não de todos. Abro um parêntese aqui. Eu estava dizendo, vamos chegar já a um ano. E ali pelo início da pandemia, no comecinho dela, ali para março do ano passado, começando a chegar abril, eu andei zapeando, como vocês fazem também, alguns programas religiosos de televisão. E lá, pelas tantas, tinha lá um povo no sopé de um vale, e um sujeito vestido de um pano estranho, de uma túnica estranha, de um povo de túnica também, e lá profetizando, dizendo que a pandemia ia passar, determinou o tempo, ordenou a Deus o tempo e tudo mais. Resumo, ele estava lá, todos os recursos simbólicos que eles gostam muito de utilizar. A Bíblia Sagrada é um deles. Estamos ainda em plena pandemia. Diga-se, pior ainda do que o estágio de quando ele profetizou tais. Notemos, ele não estava sozinho, tinha muitos seguidores, tem dinheiro para pagar programa de televisão, então dá para ter uma ideia. Agora, não dá para ter uma ideia do tamanho do estrago que esse tipo de mensagem traz para a mente das pessoas, porque a Bíblia Sagrada está ali em evidência, mas não como Bíblia Sagrada, mas como um livro mágico. E aquele homem que diz ser pregador, ele não está como pregador do Evangelho da forma como ele deve ser pregado, mas ele está ali como pregador de um Evangelho da forma como as pessoas querem ouvir. E Deus não atende a pecadores. E a pandemia está agravada. Interessante que se aquelas pessoas voltassem um pouquinho e conferissem o que foi dito, o que havia sido dito, e vendo que nada se concretizou, eles poderiam muito bem cair em si e dizer é falso profeta, mas não dizem. Estão com os olhos obscurecidos, estão cegos, estão exatamente tal como o texto está nos ensinando, se recusam a dar ouvidos à verdade e entregam-se às fábulas. E eu sei que aquele tipo de pregação não é única. Aquele tipo de pregador não foi o único a decretar, determinar o fim da pandemia para tal data. Não foi. Muitos desses falsos pregadores estão por aí ainda. Quem sabe até hoje, falando que tal dia a pandemia vai passar. Mas nós não nos atrevemos a isto.
Nós confiamos na soberania de Deus e nós não vamos seguir fábulas. Nós vamos seguir as Escrituras Sagradas. E o texto sagrado nos ensina que devemos pregar o Evangelho, devemos observar que, quer seja oportuno, quer não, é tempo de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de corrigir, de repreender, tal como o texto está nos ensinando. E a última divisão, os versos 5 ao 8. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isto Paulo diz a Timóteo, e já imediatamente ele se coloca como exemplo para aquele que está iniciando a sua carreira, e diz: quanto a mim, verso 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E isto Paulo diz, como que dizendo para Timóteo, instigando-o a querer, desejar esta coroa da vida, bem como também a todos os seus ouvintes. E aqui estamos nós, ouvindo as palavras do apóstolo Paulo, porque cremos ser inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E então, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Aflições e sofrimentos faz parte da essência da igreja. Faz parte. Veja que Paulo usa a figura de um soldado. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Você já ouviu falar de alguém dormir durante a guerra? Soldado dormindo no posto? Ele dorme durante a guerra, porque a guerra dura 4, 5, 6 anos, dependendo da guerra. Ele precisa dormir, mas não no seu posto de trabalho. No posto, enquanto ele está a serviço, ele tem que estar atento, porque dele depende a vida de muitos. E ele não pode falhar. E Paulo está demonstrando ter sido zeloso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, mantive a fé. Pois bem, pontuamos o posicionamento cristão diante de um mundo deteriorado e decadente. Qual é o posicionamento cristão? Ora, nós sabemos que a grande maioria se recusará a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas, a grande maioria. Mas aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para que fossem santos, certamente o posicionamento destes diante de um mundo deteriorado e decadente será de sobriedade. Destaque aos versículos 6 a 8 que nós pontuamos. Acabei de fazer a leitura. O testemunho do apóstolo Paulo frente a estas aflições. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, porque ele for executado. E o tempo da minha partida é chegado. Isso ele tinha por revelação pelo próprio Espírito de Deus, que estava próxima à sua morte, à sua execução. Mas ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isto não é versículo apenas para ser colocado em lápide de cemitério de crentes falecidos, de cristãos falecidos. É uma palavra viva que nos inspira, que nos estimula a guardar o ministério como Paulo guardou, na certeza de que a coroa da justiça nos aguarda, porque esta é a nossa esperança. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus Cristo, reto juiz, me dará naquele dia. E Paulo diz: mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E quem ama a vinda de Cristo não se nega, não se furta a pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, mas também com toda
a longanimidade e doutrina, com paciência. Exorta, e o termo exortar, como já falamos em outros momentos, mas é importante que falemos aqui também, exortar é caminhar ao lado, ombro a ombro, com alguém com que se quer trazer de volta para o Evangelho. Exortar é se colocar lado a lado, ombro a ombro, com aquele que está na dúvida, com aquele que está fraco, com aquele que está desanimado, ombro a ombro. Não é para confrontá-lo frente a frente, não é para apontar com o dedo em riste, não, ombro a ombro, como amigo, como irmão, como quem se condói, como quem tem misericórdia, como quem entende o que é o ministério da pregação. E assim, então, é nesse sentido que nós podemos, tal como Paulo, guardar no coração esta rica esperança de que a coroa da justiça, ou a coroa da vida também assim chamada, nos aguarda. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem nos coroará com esta honra. Mas aqui está o momento das aflições. E o texto diz: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, não vá arrefecer, não vá desistir, não vá dar as costas, mas olhe firme para Jesus Cristo e prega a palavra. Por fim, palavras conclusivas: associar-se na pregação do Evangelho, porque este é o fim principal para o qual fomos salvos. Fomos salvos em Cristo Jesus para proclamarmos plenamente o seu Evangelho da salvação a todos os homens. Plenamente. Não colocamos as pessoas sob medo, falando de inferno o tempo todo, mas também não ficamos a bajular pessoas falando do céu como se não houvesse inferno. O Evangelho há de ser pregado na sua plenitude, completo. O Evangelho fala de salvação, de esperança, de consolo, mas também o Evangelho de Jesus adverte quanto ao perigo do inferno, da perdição e da vida infeliz e deteriorada daqueles que se afastam do Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar vida verdadeira no presente, vida eterna no porvir. Que assim Deus nos abençoe, que Deus nos faça realmente servos para a pregação do seu santo Evangelho. Amém. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se encontramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele
está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, mediante o Espírito Santo, a qual Paulo, Deus, nos ensina, falando com que nós todos nos associemos, ó Deus, na pregação do Evangelho, e que este nosso compromisso, essa nossa aliança diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja mantida, ó Pai, sobretudo pela Tua graça sobre nós, fazendo-nos, ó Deus, arautos do reino, pregadores, ó Deus, da Tua palavra, e que sejamos sábios, ó Deus, ao pregar, juntamente, ó Deus, com a pregação, a necessidade do ensino, da repreensão, da exortação. Ó Deus, nos ajuda, porque em muito disto nós não compreendemos muito bem e às vezes nós nos antecipamos. Nós, ó Deus, não somos muitas vezes hábeis com as palavras e rogamos que o Teu Espírito Santo esteja nos dando, ó Deus, palavra certa no momento, ó Deus, em que pregarmos a Tua palavra, quer para um amigo, um parente, um vizinho. Ajuda, ó Deus, a Tua igreja, ajuda cada servo Teu, ó Pai, nesta hora em que nós reconhecemos ser um momento, ó Deus, oportuno, porque a pregação do Evangelho se faz urgente. Ajuda-nos, ó Deus, na realização da Tua vontade, leva-nos, ó Deus, ao cumprimento da Tua vontade para com as nossas vidas. Abençoa, Deus, esta nova semana que o Senhor nos dá a conhecer, livra-nos, ó Deus, da mortandade que se propaga, tenha misericórdia, ó Deus, das nossas autoridades e governantes, e preserva o Teu pequeno rebanho, ó Pai, debaixo dos Teus paternais cuidados. Dá, ó Deus, alívio e cura para aqueles que estão enfermos, que o ministrar dos remédios, ó Deus, venham surtir o efeito desejado, e acima de tudo, ó Pai, a fé e a misericórdia sejam pelo Senhor doados, ó Deus, àqueles que ainda não têm nem fé, nem amor para com o Senhor Jesus Cristo. Faça-nos, ó Deus, assim, úteis ao Teu reino. Faça-nos, ó Deus, caminhar pela verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Rogamos estas bênçãos e desde já agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações e a divina instrução do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. Ah